Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? É, eu demorei uns dias para estar postando outro vídeo, né? A gente vai passando por umas poucas e boas por aí e a gente acaba desanimando às vezes e muito, né? Mas Deus continua sustentando e dando graça, né? Eu ainda sou novo convertido, sou novo na fé e vou remando aí devagarinho pela graça de Deus, né? A gente sabe que os tempos estão difíceis, os dias são maus, né? Creio também que sempre foram, mas a gente encontra alguns obstáculos, principalmente os novos na fé, os novos convertidos, e por algumas vezes a gente deixa a emoção falar mais alto que a razão, né? E eu estou lutando contra isso, porque nós não podemos deixar a nossa emoção, né, os nossos sentimentos falar mais alto que a nossa consciência, não é verdade? E isso é uma luta tremenda, viu? Enquanto não aprendemos a dominar a, as nossas emoções, é difícil. É difícil. Estou ajeitando a plantinha aqui, tem uma plantinha aqui, agora que eu vi a plantinha aqui no vídeo aqui, tá bom? Vamos começar hoje Hebreus, capítulo 9. Eu vou ministrar aqui até o versículo 10, do 1 ao 10, e vou estar lendo aqui, né? O texto é muito interessante. Vamos lá. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, e tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Verso 5. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne impostas até ao tempo da correção. Amém? O barulho aqui é meu rapaz aqui. Acabou de passar aqui. Amém, meus irmãos? Que eu li o texto, né? Como sempre, tenho meus resumos aqui, meus estudos aqui. E agora eu vou explicar para vocês o que quer dizer esse pequeno trecho, né, de Hebreus capítulo 9, né, qual contém 28 versículos. Meus irmãos, de modo geral, esse capítulo aqui de Hebreus 9, o autor, ele
ele cita todas as peças, né? As peças ali do tabernáculo. Nós já vemos sobre o tabernáculo, né? Nos vídeos anteriores. A gente sempre vem falando desse tabernáculo. E cada peça, cada item aqui, né? Ele faz na interpretação dele como se fosse, como ele diz aqui, né? Uma alegoria. Correto? E tudo aquilo, todas aquelas coisas apontavam para Cristo. Amém? Cada item ali daquele tabernáculo, né? Era um tipo, uma figura. Amém? O autor explica que a antiga aliança era estritamente sobre o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Segundo os termos deste concerto, Deus se dispunha a abençoar os filhos de Israel à medida da sua obediência às leis divinas, como também seriam castigados pelo próprio Deus, caso não obedecessem a essas leis. Lembremos que o povo concordou em obedecer às leis do Senhor, pelo que Moisés selou o concerto através da oferta de um sacrifício. Êxodo 24, versículo 3 e 8. Vamos lá? Êxodo 24. Êxodo 24. Estou ruim de Bíblia, a gente fica uns dias sem ler a Bíblia. 3 a 8. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou os certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram o holocausto de sacrifício ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerro. Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Amém? Meus irmãos, aqui está meio calor, viu? O negócio aqui está quente. O sol hoje está querendo. E aqui, meus irmãos, nesse capítulo de Hebreus 9, nós temos essa expressão que Moisés usou nos versículos 19 e 20. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, e com água, lã, púrpura e isopo, né? E aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Amém? Então já li aqui um pouco do contexto histórico, né? Infelizmente, o povo negligenciou o compromisso assumido diante de Deus, de forma que um novo sacrifício foi oferecido quando tiveram, né, de restabelecê-lo. A incapacidade mostrada pelos filhos de Israel em cumprir todas as exigências da lei mostrou que o mesmo ocorreria em toda a humanidade. Meus irmãos, os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, a gente vê ali pessoas dizendo, Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, ele disse que era irrepreensível na lei, correto? Mas quando ele escreve Romanos 7, ele diz o seguinte: olha, se eu não soubesse que não cobiçarás, né, era pecado,
ele não tinha cometido. Mas quando ele tomou conhecimento da lei, né, o pecado causou nele a morte. Amém? Por quê? O pecado da cobiça, todos os outros pecados nós conseguimos cumprir, correto? Todos os outros 9, amar a Deus, honrar pai e mãe, né, que é no financeiro, os outros 9 ali, mas guardar o sábado, né? Aí, tipo assim, o povo guardava esses mandamentos. Porém, o mandamento da cobiça, ele é subjetivo, né? Ele é mais profundo do que os outros. Amém? Por quê? Porque o mandamento da cobiça, eu não preciso falar. É só olhar e desejar. Se eu olhar e desejar, eu já cobicei. Amém? E eu desejo no coração. Então, quando Paulo teve ciência, e olha que ele era mestre na lei, mas quando ele teve a consciência disso aí, né? O que é ter consciência de Deus? É quando você tem consciência dessas coisas, dessas pequenas coisas. Quando você tem consciência disso aí, você sabe que você quebrou toda a lei, né? E é onde Paulo escreve lá em Romanos 7, que o pecado, o mandamento tomando ocasião, né, do pecado, gerou nele a morte. Amém? A morte espiritual, é claro, né? Por isso, meus irmãos, que há necessidade do novo nascimento, justamente por isso, porque todos quebraram a lei, correto? Então, quando você quebra a lei de Cristo, você é morto espiritualmente. Amém? Então, o que acontece? Muita gente diz, mas não é a nova aliança? Mas Cristo já não cumpriu? Cumpriu. Mas para você fazer parte, né, da pessoa de Cristo, para você ser adotado, né, por Deus como filho, você tem que nascer de novo. E o que é nascer de novo? É você ser gerado pelo poder do Evangelho, pelo Espírito Santo, né, o poder do Evangelho. Evidenciando uma nova criatura, como diz lá em Coríntios, né, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você tem que estar nele. Amém? O novo nascimento, a partir do momento que ocorre o novo nascimento, você passa a estar em Cristo, ser enxertado na figueira, e você passa a dar frutos. Amém? Então essa é a necessidade do novo nascimento, porque o homem está morto. Então quando o evangelho é anunciado, você está pelejando para ressuscitar morto. Quando o camarada é convertido de verdade, quando Deus vem e converte o homem ali de verdade, que a pessoa creu no evangelho, teve aquele encontro com Deus, ele é convertido de verdade, aquela pessoa nasce de novo. Amém? Ele não nasce, como diz a Escritura, né, lá em João, no capítulo 1, não é pela vontade da carne, né, mas da vontade de Deus, nascido da vontade de Deus. João 1, 13, 14, por ali. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Por essa razão, Deus prometeu enviar seu Filho, através do qual seria oferecido um único sacrifício, perfeito e suficiente para a remoção do pecado de tantos quantos nele viessem a crer. É o que eu acabei de dizer, amém? Então você creu em Jesus, crê para a salvação, né? Porque tem gente que crê, mas crê igual Satanás, né? Nem igual Satanás, não é porque não estremece. A Bíblia diz que se Satanás crê, estremece, né? Os demônios, né? Mas tem pessoas que creem, mas Jesus não é o Senhor da vida deles. Entende? E na igreja tem esse grande perigo, que tem esses dois grupos de pessoas no mundo. Na igreja, né? No mundo físico qual nós vivemos, tem os vivos e os mortos. Né? Só esse sacrifício teria o poder de restaurar a comunhão entre o homem e Deus. Hebreus 9, 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quer dizer, se Cristo não tivesse morrido, não haveria perdão. Né? A remoção do sistema sacrificial do antigo concerto foi anunciado por não poucos profetas, dentre os quais destaca-se Jeremias. Né? Ele profetizou que Deus haveria de instituir um novo concerto e de uma vez por todas removeria toda a penalidade do pecado. Amém? Romanos 8, eu gosto demais daquele texto. Romanos 8.
Portanto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, glória a Deus. Só de saber que você não vai passar para o tribunal, né? Não vai ser condenado, já é uma vitória. Porque você passa a vida inteira sofrendo aqui na terra, pelejando com as coisas. Aí se o cara amarada morre, ainda vai para o inferno ainda. Deus me livre. Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, né? E a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei as suas maldades, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que mensagem bonita. Que mensagem linda. Né? A gente sabe, eu sei que aqui nós sabemos também, vocês aí sabem também que aqui o escritor escreveu aos Hebreus, né? Mas aplicando nos nossos dias, quando nós temos a consciência despertada para Cristo, essa lei, né? O que eu acabei de mencionar aqui agora há pouco, quando essa lei de Cristo ela é colocada dentro de nós, você passa a observar a Escritura. Jesus falou uma coisa muito interessante, foi o seguinte, olha, o Espírito Consolador que eu hei de enviar, né? O Pai enviará, ele testificará de mim. Quer dizer, o Espírito aponta para Cristo. Amém? Cristo é o Evangelho. Jesus é a palavra. João 1, no início era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Evangelho. Amém? É a palavra de Deus. Então, se Jesus é a palavra e o Espírito aponta para essa palavra, e eu sou santificado através dessa palavra, se a fé que eu tenho é produzida ouvindo essa palavra, por que eu não leio e meditar na palavra de Deus? Amém? Por que você não lê e medita na palavra de Deus? A Bíblia traz algumas exortações quanto ao Espírito. Não extinguir o Espírito, não apagar o Espírito, não entristecê-lo, né? E nem resisti-lo. Essas 4 coisas nós podemos fazer com o Espírito Santo. Essas 4 coisinhas. Simples, não é? Agora, é uma vida de prisão? Não. É uma vida de escravidão? Não. Quando a lei de Deus é escrita no nosso entendimento, meus irmãos, nós não anulamos a lei por causa de Cristo. Nós testemunhamos que Cristo cumpriu ela. Amém? Nós não temos esse poder de anular a Escritura. Nós testemunhamos. Foi o que Jesus diz, né, para os seus discípulos ali, no livro de Atos. Recebereis, né, o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. Nós testemunhamos de Jesus por isso, né? Apesar que tem algumas pessoas por aí que testemunham de Jesus, mas um monte de gente. Isso é balela, isso é conversa fiada, porque o Espírito aponta para Cristo. Amém? A Bíblia, ela fala de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. O assunto aqui é Jesus, né? Não existe assunto de outra pessoa aqui não. O foco aqui, o centro aqui, tem vários autores, tem 40 escritores aqui, mas o foco é um só, Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, o autor de Hebreus segue o Antigo Testamento cuidadosamente em sua descrição, né? Como eu já li aqui, Hebreus 9, do 1 ao 10, né? Não adaptando
a nada as modificações da sua época. Na época que ele escreveu isso aqui, muita coisa ali já tinha sido modificada, né? Os versículos 4 e 5 já não podiam ser aplicados em seu próprio tempo. Vamos ver? Que tinha incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Deixa eu ver se eu acho uma mensagem aqui, mas eu acho que é Jeremias 3, se não me engano, se não me falha a memória. É Jeremias, mas eu não me lembro qual o capítulo. Vocês lêem aí, vocês procuram depois aí, se vocês tiverem interesse. Jeremias 3 mesmo. Ou no seu versículo, é que o vídeo já está muito comprido. Mas fala que ali Deus faz uma remoção da arca, né? O altar, em 9:4, está associado gramaticalmente ao lugar santíssimo, né? Eu acabei de ler aqui. Embora algumas tradições favoreçam a perspectiva de que o altar de incenso estava dentro do lugar santíssimo, o autor, né, pretende dizer que, em vez disso, o altar pertencia ao lugar santíssimo, mas não estava ali dentro, como a arca, né? O texto do Antigo Testamento coloca o altar de incenso no santuário, fora do lugar santíssimo, né? No entanto, o próprio Antigo Testamento, né, em outras passagens, como em 1 Reis 6:22, chega a tratar dessa questão de forma ambígua. Mas o autor de Hebreus diz que esses itens pertencem ao lugar santíssimo, não que estão dentro dele. Amém? A maioria dos detalhes do tabernáculo original pretendia comunicar algo com base na cultura, né, do Antigo Oriente. Algumas características simplesmente indicavam aos israelitas que isso era um templo, né? A estrutura em três partes do tabernáculo, com o lugar santíssimo nos fundos, ao qual se chegava em linha reta a partir da entrada principal do tabernáculo. Era o projeto padrão dos templos, né, dos templos antigos. Então, meus irmãos, aqui aqui nós temos como eu vou explicar? Os templos antigos, até hoje, até tempos modernos, muitos existem imagens, né, de escultura e tudo mais. Mas esse templo aqui não existia imagens, correto? Por quê? Nesse templo, quando a gente vê o templo ali, de Deus, aquele templo lá que eles construíram lá, ele não apresenta imagem, né? Por quê? Não tem como fazer uma imagem da glória de Deus, correto? Não tem como fazer imagem da glória de Deus. Então, como que eu vou desenhar um Deus sem glória? Não existe, não existe. Jesus é Deus, né? Não tem como eu ter uma imagem de Jesus sem a glória dele. Como é que um artista, um artista, um profissional, como que um artista vai fazer uma glória, vai pintar uma glória? Ele não sabe nem o que é isso, né? Não sabe nem o que é isso. Então, o autor aqui, meus irmãos, ele usa, né? Ele não quis, como se diz, quando ele descreve esse texto aqui, ele não quis dizer que o tabernáculo terrestre, né, o templo terrestre, é igual o celestial. Ele faz apenas uma alegoria, amém? Se você ler aqui o versículo 9 diz assim, ó:
O versículo 8 e 9 eu vou ler isso para vocês, ó. Dando nisto a entender o Espírito que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Foi descoberto depois de Cristo, né? Quando Cristo veio, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Amém? Que é uma alegoria para o tempo presente. Por quê? João escreve que Cristo andou entre nós, né? No Evangelho de João. Deus se fez carne, veio na pessoa de Jesus e habitou entre nós, andou entre nós. Correto? Mas onde eu encontro esse templo hoje? Onde eu encontro essas coisas hoje, né? Porque o templo antigo oferecia sacrifícios, né? Oferecia aqueles sacrifícios, aqueles rituais todos. Onde eu encontro hoje esse templo? Bom, desde do primeiro, acho que o primeiro vídeo, se não me engano, primeiro, segundo, por ali, eu já venho tratando com vocês, principalmente em Hebreus capítulo 3, que nós somos morada do Altíssimo. As pessoas que nasceram de novo, foram regeneradas pelo poder do Evangelho, são templos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, olha, vós sois templos do Espírito Santo. Amém? Então, o que acontece aqui? Olha, em que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto a consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O sacerdote, o serviço do sacerdote não podia aperfeiçoar ninguém. Amém? Nós já tratamos desse assunto também, por isso que foi substituído, né? Hebreus 7. Consistindo somente em manjares, bebidas e várias abluções, justificações da carne impostas até ao tempo da correção. Meus irmãos, aqui nós entra essa palavra justificação, né? Quando você crê nisso aqui, meu irmão, que você crê em Jesus, que nós somos crentes, né? A palavra de Deus nos ensina que nós somos crentes, segundo a promessa feita a Abraão. Amém? Creu Abraão no Senhor e foi-lhe imputado como justiça. Amém? Então, essa justificação, essa palavrinha aqui, ó, justificações. Justificação, justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Romanos 5, né? Romanos 1, 16, 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Em Efésios 2, 8, por ali. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie, ninguém pode ser salvo pelas suas obras. Meu irmão, justificação. Quando você é justificado, você é inocentado. Quando você recebe a Jesus Cristo, quando você recebe Ele, você recebe o perdão dele pela fé. Pela fé. Eu já expliquei isso aqui. Receber Jesus é receber o perdão dele. É você se sentir perdoado por Ele. Você ter convicção dos seus pecados. Você saber que foi imputado ali, ocorre uma imputação ali. Depois eu vou entrar nesse assunto, qualquer hora eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas essa palavra aqui, ó, justificação, ela é interessante demais, porque existem hoje vários segmentos religiosos que se dizem cristãos e não são, que essa justificação, ela é progressiva. Amém? Só que aqui em Hebreus, nós lemos e entendemos que essa justificação progressiva foi na antiga aliança, e não era nem justificação, era Deus se revelando, né? Hoje não precisa mais de Deus ficar se revelando, Ele já se revelou, amém? De todas as maneiras, né? Acho que Hebreus 1, lá no primeiro capítulo, vai dizer o seguinte, que tendo Deus falado nos últimos tempos pelos anjos, profetas, falou nos últimos dias por meio de seu Filho. Entendeu? Então o que acontece? Quando você é justificado, essa justificação ela ocorre uma vez só. Porque Cristo morreu uma vez só. Amém? Eu não vou estender muito, mas logo aqui na frente, aqui, nesse mesmo capítulo, né, no próximo vídeo, vai
nós vamos entender uma coisa. Por quê? Se eu hoje participo da extensão da morte de Cristo, então é necessário que ele morra. A cada celebração que eu frequento, a cada culto que eu frequento. Certo? Mas não, Cristo morreu uma vez só. É impossível ele morrer de novo. É impossível. Então, tendo essa consciência, quando Deus justifica o homem, ele inocenta, justificação é um termo forense, ele inocenta o homem no tribunal dele. Por isso que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que essa promessa está lá em Jeremias. Não só em Jeremias, tem vários outros lugares da Bíblia, tem essa promessa lá. Isaías mesmo fala, Deus fala, olha, eu apagarei os seus pecados, não me lembrarei mais das suas iniquidades, né? Agora, se vocês quiserem entrar em juízo, vamos, justifica suas obras. É isso que Deus... Gente, a coisa é tão simples crer em Deus, é tão simples que um analfabeto que não sabe escrever o nome pode ser salvo. É só a pessoa crer e desejar Ele de todo o coração. Só isso. Não é mais nada que isso, né? Eu fico bobo de ver as pessoas se matando, tentando servir a Deus pela carne. Não é pela carne, é pelo Espírito, né? Pela fé. O fardo é leve, né? A gente tem os embates da gente? Tem. A gente tem os embates da gente. Tem os confrontos que a gente enfrenta? Tem os problemas? Tem. Mas o permanecer em Cristo, que a gente tem que lutar é contra isso. Porque a nossa emoção, a nossa carne, ela não quer deixar nós viver isso aqui. Mas a nossa consciência despertada para Cristo, né? Lá em Gálatas fala que o Espírito, ele luta contra a carne. Então, o Espírito é uma luta. É uma luta. Porque as nossas emoções, os nossos desejos não querem isso aqui, né? Mas a nossa alma, o nosso Espírito quer. Amém? Meus irmãos, o vídeo já está meio extenso e eu vou encerrando por aqui. Numa próxima ocasião, a gente vai continuar do versículo 11 em diante, né? E lembrando que Cristo aqui nesse capítulo, eu estou fazendo uma leitura, procurando ser não muito extenso, né? Porque também não dá, que se fosse para mim explicar isso aqui para vocês, nós gastaria anos, nós ler aqui, talvez uns 2 anos por aí, lendo e explicando isso aqui mais detalhadamente, amém? Mas como é um estudo simples, né? Um básico, mas um básico que dá para compreender quem é Jesus, quem é sacerdote, o que ele veio fazer, para que ele veio, que é isso que a gente tem que ter em mente. Para que eu preciso ser salvo? Salvo de quê? Né? Para onde eu vou? Né? As pessoas entram em depressão porque não sabem para onde vai, né? Estão doidas aí porque se perdem, né? Infelizmente, né? Mas Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus, e que Deus também venha abençoar essas pessoas que, como eu acabei de falar, estão, infelizmente, no quadro de depressão, no quadro depressivo, que é muito triste isso. Não é fácil. Problema psicológico não é fácil, né? Deus venha abençoar e está libertando também essas almas aí, amém? Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.